Que o Senhor possa, eu acredito que Deus estará derramando a graça dele sobre todos os irmãos nesse momento. Eu creio que o Espírito Santo estará derramando, estará fortalecendo e curando todos os irmãos que estão aqui, porque somos filhos de Deus. A importância de cultuar a Deus, adorar a Deus, é que quanto mais nós adoramos, mais nós somos fortalecidos. Através dos cultos, nós somos possibilitados a chegar a alcançar o mundo. Que todos os irmãos que estão participando desse culto, em todos os lugares, possam ser vitoriosos. Hoje nós vamos falar em Hebreus. Essa é uma carta de Paulo para os Hebreus. Ou seja, é para os judeus. Nessa época, os judeus estavam sofrendo muito. Porque quando você se torna um cristão, sendo judeu, você é morto, você é afligido, você é separado. Você sofre bullying. E eles sofreram muito. Por muito tempo. Nessa época, na verdade, foi uma época antes dos romanos começarem a afligir os cristãos. Na verdade, os judeus que se tornavam cristãos estavam sendo repreendidos pelos próprios judeus. E Paulo manda essa carta para os hebreus, para que eles segurem a fé deles. E nessa carta você vê palavras que Paulo dá para eles vencerem mesmo nas dificuldades. E nós precisamos dessas palavras. Claro que nós não temos problemas como eles sofriam, né, mártires, mas nós sofremos também, de alguma forma. Então, eles foram Satanás, ele mostra no começo que ele está vencendo. Mas Jesus Cristo já esmagou a cabeça dele. E não tem como ele ser vencido. Porque quando nós temos a convicção e a fé de que com certeza nós vamos vencer, nós vencemos. Então, o tema da palavra de hoje é o protagonista que o mundo não pode vencer. Como nós podemos nos tornar esse protagonista invencível? Primeiro, vamos ver que tipo de pessoas eram essas pessoas. O que nós devemos crer, então? Nós precisamos discernir isso. Nós cremos em Deus. Todas as religiões falam a mesma coisa. Os judeus falam isso também. Os islâmicos também falam. Os católicos também falam que creem em Deus. Todos creem em Deus. Todos falam que creem nele. Mas isso é um erro. Por quê? Nós precisamos não só crer em Deus, mas na aliança que ele tem conosco. Crer nas promessas que ele tem para nós. E a promessa de Deus para nós é a Bíblia. E qual é o conteúdo da Bíblia? Messias, Cristo.
Em Gênesis 3,15 é a promessa que Deus tem para nós. Porque nós fomos criados por Deus à semelhança dele, mas quando nós pecamos, Satanás tirou toda essa semelhança de nós. E se a gente perguntar por quem nós estamos vivendo pelo Satanás. E estamos sendo puxados para o inferno que ele criou. O ser humano se tornou isso. Então, Deus, o mais rápido possível, criou um plano para salvar o ser humano. Um plano para esmagar a cabeça de Satanás, aquele que enganou. E através dele, de Jesus Cristo, nós sermos perdoados para poder nos achegar a Deus. E sermos novamente semelhantes a Deus. Para que isso seja feito, precisava de um preço ser pago, um preço muito alto. Mas o homem, ele não tinha como pagar isso, porque ele mesmo era um escravo. Então, o próprio Deus falou que ia pagar. E ele se tornou homem e veio para nos resgatar naquela cruz. Porque não tinha outro jeito. Porque nenhuma religião tinha outro jeito de resolver isso. Porque nenhum humano tinha um jeito para resolver isso. Mas com prontidão, Deus já fez esse plano no mesmo momento. E essa promessa é uma promessa que não tem como ninguém mudar. Por exemplo, os judeus, eles colocaram excelência em Moisés, excelência nos profetas, mas essa excelência só quem pode fazer é Deus. Essa excelência é só de Deus. Por exemplo, os budistas, os Shaka, existem vários deuses deles, muitos deuses. Mas não tem como comparar essa promessa com esses deuses, com Maria, com Pedro, com Paulo. Quando você vai numa igreja católica, você vê vários santos, São Paulo, São Pedro, e as pessoas ficam orando nessas estátuas. Porque esse problema que foi causado por Satanás, nenhum homem poderia resolver. Então, Hebreus foi um livro escrito mostrando que somente Cristo poderia solucionar. Somente aquele que foi enviado por Deus poderia solucionar. E ele teria que ser crucificado para isso. Mas através dessa cruz, ele conseguiu resolver e perdoar todos os nossos pecados para sempre, eternamente. E essa é a promessa de Deus para nós. E ele vem como ele foi prometido. E no Velho Testamento, eles acreditavam que ele viria. E quem creu nisso pela primeira vez foi Abel. Mas Caim não sabia dessa promessa. Eles acreditavam em Deus, eles oravam para Deus, eles cultuavam Deus juntos. Mas Caim não sabia sobre essa promessa. E ele traz a oferta dele. Mas Abel traz uma ovelha. Então Deus recebe a oferta de ovelha
e não recebeu a oferta de legumes que Caim trouxe. Então Caim fica aborrecido e se ira tanto a ponto de matar o próprio irmão. Por exemplo, hoje no islamismo, quando aparecem cristãos, eles matam esses cristãos. Hoje, esses dias, aqui na nossa igreja, veio um iraniano. E eles já nascem dentro do islamismo. E quando eles se tornam em cristão, eles são presos. Ainda estamos vivendo nessa época. Não só no Islã, mas na Malásia também. Quem pode ser cristão nesses países é somente quem já veio de uma família cristã, quem nasceu numa família cristã. Mas quando você nasce dentro de uma família islâmica e você se converte ao cristianismo, você tem que ser preso. Ou seja, Caim. Eles são Caim. Mesmo que você fale com Deus através do islamismo, você não escuta a voz de Deus, você só sabe matar, você só sabe assassinar. Então, o primeiro assassinato que está descrito no mundo, na humanidade, foi feito por Caim. E mesmo que você venha na igreja e você escute, você participe dos cultos, mas se você não sabe dessa promessa, se você não sabe a verdade dessa promessa, não tem como você conhecer a Deus. Tem muitas pessoas que colocam como padrão experiências com Deus, mas se você coloca como padrão também ter experiências apenas com Deus, isso você encontra em outras religiões. Então, mesmo que você faça com bondade, às vezes você está fazendo as coisas com bondade, mas se você não está fazendo dentro do propósito de Deus, Deus só olha você como ainda um escravo. Você ainda continua sendo escravo. Aqui na nossa igreja tem muitas pessoas novas se convertendo. E eles falam que se estão se convertendo porque eles veem apenas Jesus. Sim, quando você vê apenas Jesus, porque só ele foi crucificado, porque ele está dentro de nós. E no momento que você crê nele, ele entra dentro de você. E o que aconteceu com aquele Satanás que vivia dentro de nós? Ele foge. E os nossos pecados, ele some. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, quer dizer que nós recebemos a vida eterna. Vida eterna, o que é? Não é sobre se eu morrer, eu vou para o céu ou não. Não. A vida eterna é um momento que você aceita Jesus. E nesse momento você já vai para o céu. E não é somente isso, é você receber autoridade para quando você ordenar que Satanás saia, ele saia. E a segunda pessoa na Bíblia que creu nessa promessa foi Noé. Mas as outras pessoas não entendiam. Então, nessa vida, tem muitas pessoas que elas não estão nem aí se elas vão acreditar em Jesus ou se elas não vão, elas estão mais preocupadas em ter a refeição de 3 vezes ao dia. E existiam muitas pessoas assim na época de Noé.
Mas Deus falou naquele tempo de Noé que ele estava arrependido de ter feito o homem. Sabe por quê? Porque o homem estava vivendo como qualquer animal, só pensando em comer. Mas em Noé, Deus viu graça nele e mandou Noé fazer uma arca para ele e a família dele. Em nossa igreja, temos também muitos irmãos chineses. E na Bíblia japonesa tem muitos kanjis que veio da China. Por exemplo, o kanji de navio. Esse kanji significa, ele se escreve com o kanji de 8 pessoas e uma porta. Isso significa a Arca de Noé. E o kanji de dilúvio significa muitas mortes por água. Isso significa dilúvio. Então, nós vemos através desse kanji que somente a família de Noé entrou dentro da arca. E através desse kanji nós vemos que é verdade que isso aconteceu. Isso está na história. Então, 8 pessoas da família dele entraram. E não é porque Noé era bom, era porque Noé cria na promessa de Deus. Não é por nossa bondade que nós somos salvos por Deus, mas é por nossa fé. Então, quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz uma oferta a Deus. Então, Deus responde para ele e promete que nunca mais vai fazer um dilúvio, vai matar as pessoas com dilúvio. Então, Deus confia em Noé e para a família dele, toda a humanidade. Então, o padrão de Deus é se você crê na salvação ou não. Em Hebreus, nós vemos falando muito sobre Abraão. O que Abraão creu tanto? Ele creu muito em Cristo. Jesus nem tinha vindo ainda. Em João 8, nós vemos também falando sobre Abraão. Então, Jesus fala, o teu descendente, o teu antepassado Abraão, ele se alegrou em mim, porque eu vinha. Jesus falou. Então, Abraão é alguém de 2000 anos atrás. Tem pessoas que falam que o Chaka nasceu antes disso ainda, mas Jesus é Deus. Abraão, ele só cria que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, que viria. Então, todos aqueles que criam que Jesus Cristo viria, eles ofertavam um cordeiro, significando isso. Só que um dia Deus chegou para Abraão e falou, hoje tu vai sacrificar o teu filho. E Isaac, para Abraão, era muito importante, porque era o único filho. Mas mesmo assim, Abraão escutou o pedido de Deus. E no momento que ele ia matar o filho dele, Deus trouxe um cordeiro. E isso está escrito também em Hebreus. Em Hebreus,
11:19. 11:19. Está escrito: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Ou seja, Abraão tinha certeza que Deus ia trazer Cristo e que não ia pedir o filho dele. Em vez disso, Deus deu um cordeiro para ele sacrificar. Do nada, Deus falou para ele: olha, sacrifica o teu filho. Mas Abraão, ele não temeu, ele sabia que Deus tinha um cordeiro preparado. Ele tinha certeza que isso era apenas um teste de Deus para ele. E mesmo que Isaac morresse, ele sabia que Deus tinha todo o poder para ressuscitar o filho dele. Deus consegue fazer qualquer coisa, menos mentir. Porque se Deus matasse Isaac naquele momento, então seria uma mentira que Deus enviaria o cordeiro verdadeiro. Então, Abraão, ele tinha certeza que Deus não ia permitir ele matar Isaac. Então, Deus traz um cordeiro em vez de Isaac para ele sacrificar. Em seguida, vem Moisés. E Moisés era órfão e ele foi criado no Egito por Faraó. Ele era adotado. Ele era adotado por Faraó. Mas ele também sabia sobre Cristo. Ele tinha certeza que a vida dele era para ser de Cristo, independente da vida gloriosa que ele tinha dentro do Egito. Não tem como comparar uma vida com Cristo e uma vida dentro de um palácio. Para ele era assim. Ele não se comparava, ele preferia viver para Cristo do que viver por riquezas, viver por palácio. Dos 40 aos 80 anos foi dias de muita luta para ele. Mas quando ele tinha 80 anos, em Hebreus 26, 11:26, está escrito: por amor de Cristo considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então, Moisés viveu até 120 anos saudável, fazendo a vontade de Deus. Moisés sabia dessa salvação. Então, no momento que ele sacrifica o cordeiro, todo o povo de Israel, no momento que ele coloca nas portas o sangue do cordeiro, naquele dia Deus tira o povo de Israel de ser escravo. No momento que você crê em Jesus Cristo, toda a tua família, ela é liberta de toda a herança ruim, de toda a maldição. Muitas vezes tem casas, tem famílias que tem maldição de doença, tem maldição de várias coisas, mas no momento que você crê em Cristo, você e a sua família é salva. Essa é a promessa de Deus para você. Independente da sua força, somente de você crer em Jesus, é somente você passar o sangue. Então, Moisés, ele escreve 5 livros. E Gênesis 3:15 foi Moisés que escreveu, para você ver como ele sabia da palavra, ele sabia que Cristo viria. Então, mesmo que Satanás estivesse fazendo tudo aquilo com o povo dele, Deus é maior do que tudo isso. É maravilhoso você saber sobre as promessas de Deus e ter a convicção da aliança dele. Conhecer Jesus é 1000 vezes melhor
do que qualquer coisa. Então, nós temos vários nomes de pessoas, né? Aqui em Hebreus 11, nós lemos que muitas pessoas foram mortas por espada, apedrejadas, cerradas. Satanás, ele persegue as pessoas que são escolhidas. Então, se você nasceu dentro de uma igreja budista e você se converte a Cristo, você acha que ele vai deixar barato? Não, ele vai começar a te perseguir. Ele quer ver se você realmente crê ou não. Mas Satanás, ele não vence aquele que crê em Cristo. Quanto mais perseguição vem, mais você recebe respostas de Deus. Então vamos ver no versículo 11, no versículo 38 do capítulo 11. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Esses somos nós. Satanás não nos vence. Esse mundo não nos vence. Nesse mundo, o sucesso é a coisa mais importante. Esse mundo, ele fala que o dinheiro é o mais importante. Essa é a mensagem que esse mundo passa. Mas nada disso é mais importante do que Cristo. Porque só Cristo é importante para nós. Por exemplo, Steve Jobs, ele fez a Apple, ele fez o iPhone, mas ele morreu com 60 anos. Ele pensava que ele poderia comprar tudo com dinheiro, mas ele morreu muito cedo. E o que aconteceu? Se ele não acreditava em Cristo, ele foi para o inferno. Em Jesus Cristo, todas as pessoas que teve sucesso até hoje, de verdade, foram pessoas que criam em Cristo. Então, em Hebreus 11:40, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Isso aqui é uma parte que nós temos que entender. Então, essas pessoas que está escrito aqui no capítulo 11, elas criam em Cristo, mas elas precisavam crer verdadeiramente. Eles não conheciam Cristo como nós conhecemos agora, mas nós conhecemos, o Espírito Santo está dentro de nós. Nós fomos aperfeiçoados, certo? Então, no Velho Testamento, era um momento que Cristo ainda não tinha vindo, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, então eles somente acreditavam que ele viria. Então, ainda não estava perfeito, era inacabado, não estava acabado ainda. Mas nós fomos aperfeiçoados. Nós somos aqueles que fomos mais abençoados. Quando nós precisamos saber disso. Porque quando nós não sabemos disso, não temos a convicção, nós somos enganados. O que tem de bom acreditar em Cristo? Você pergunta. Isso é uma conversa frustrante. Você recebeu Jesus, ele vive dentro de você. Você pode chamar ele de pai. Ele vai te escutar. Todas as coisas que foi dada a Cristo é tua. Tu recebeu como herança. Então, em Mateus 11:11,
Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João Batista, todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, isso quer dizer que Moisés, Abraão, Noé, eles não são mais excelentes do que nós. Esse reino que ele está falando aqui não é sobre o céu. Ele está... O reino de Jerusalém, ele está se referindo ao reino de Deus. É que antes eles tinham medo de falar sobre o nome de Deus. Então ele fala no 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Isso aqui é a igreja, mas eu quero que vocês entendam que nós somos excelentes, nós somos maiores do que Moisés, do que Abraão, porque nós recebemos essa excelência para que nós possamos alcançar as nações com o evangelho. Então, em cada nação tem um governador, né, um líder nacional. E tudo depende se essa pessoa crê ou não em Jesus. E a maioria desses líderes eles passam por prisões. Eles estão dispostos a passar. Então, nós também, nós temos que estar dispostos a tudo, mas nós não precisamos nos preocupar com dinheiro, nós não precisamos nos preocupar em como vamos fazer, nós precisamos apenas fazer a vontade de Deus para o reino de Deus. Então, toma a decisão de que você será um líder entre as nações. E até hoje a igreja, ela estava dormindo para isso. Ela estava pensando que era somente ir para o céu, ela só queria ir para o céu. Mas as religiões de idolatria, elas estavam levantando líderes entre as nações. Então a igreja, ela estava se esforçando para levantar pessoas, mas há 200 anos atrás, na igreja, ela ficou parada. Mas não estamos em um momento tarde para levantar remanescentes, que vocês possam, jovens, decidir se tornarem líderes. Aqui no Japão, faz 70 anos que está liberado para qualquer religião poder liderar o país. A China, faz 40 anos que eles abriram para os cristãos poder ser cristão lá dentro. Mas nesses 40 anos não se levantou ninguém líder cristão lá. Não tem mais cristão.
A Rússia, Putin, ele está perseguindo as igrejas. E a Rússia talvez vai ter uma guerra agora com a Ucrânia. E essa briga, essa guerra, é simplesmente por causa da igreja. Porque eles queriam levantar um líder cristão. E a Rússia não quer. A América também. Ninguém está preocupado em levar líderes cristãos nas nações. Mesmo com as portas abertas. Eu fiz uma pregação na semana passada que vocês possam escutar. Eu estou falando sobre isso, é muito importante. Então, vamos para o terceiro. Então, como nós devemos viver? Não é só ter um protagonista. Nós precisamos seguir, ter um estilo de vida. Todos nós precisamos ser discípulos de Jesus. Nós precisamos ser discípulos invencíveis de Jesus. Você recebeu, você é filho de Deus. Você tem tudo. Creia na palavra. Eu sei, tem 1 hora de pregação. Eu sei que você não vai memorizar tudo, mas memoriza pelo menos o tema. Se torne o protagonista invencível. Ore para Deus. Deus, eu quero ser o protagonista invencível, que o Senhor possa derramar força em mim, poder em mim. Me dá força, Senhor, para que eu não, para que eu vença. O maior problema é quando você olha para você mesmo. Aí você é enganado, porque você vê a sua fraqueza, você vê os seus pecados e você se engana. Só que tudo foi consumado, foi tudo perdoado. Eu não sou mais eu. Eu sou filho de Deus, eu nasci de novo. Eu sou nova criatura. Que você possa ter essa fé. Eu sou o protagonista. E a resposta vem através da igreja. Se você sair da igreja, você perde a sua força. Porque Satanás, ele também tem um exército. E a igreja é o exército de Deus. Nós temos que estar dentro do exército. Nós somos o exército. Nós somos o exército que fará a missão mundial. Então, com isso, começa a acontecer coisas sobrenaturais no seu trabalho, na sua casa. E você começa a receber respostas de Deus. Os remanescentes começam a receber respostas dentro das escolas. As pessoas que são autônomos começam a receber respostas dentro do seu trabalho, alcançando o mundo. Porque isso, gente, são coisas que é normal, é óbvio seguir aquele que está fazendo a vontade de Deus. Quanto de sucesso teve Abraão, Moisés? É incomparável o que você pode alcançar, muito mais do que eles. Quando os remanescentes entenderem isso e tiverem convicção, vocês receberão respostas que vocês possam descobrir qual é o seu talento, qual é o seu dom, qual é os dons que Deus derramou sobre vocês. Que vocês possam descobrir e usá-los, e vocês serão levantados nas nações. E todas as outras coisas virão. Não precisa de muita coisa.
Quando aparece um dentro dessa multidão, todas as coisas é mudada. Se você é autônomo, que você seja o melhor autônomo dentro do Japão. Que você tem comércio, que você não é para viver somente para ter dinheiro para comer. Não, é para você receber a bênção do Senhor quando você começa a fazer a missão dele dentro do teu trabalho, do teu comércio. E para isso acontecer, você começa a compartilhar com as pessoas mais próximas de você. Porque não é difícil compartilhar com as pessoas mais próximas que você vê todos os dias. Essas pessoas começam a se tornar discípulos teus, e aí você vai se expandindo para os estrangeiros e para o mundo. Porque aí, depois disso, vai chegando mais longe. E aí, do nada, não tem como você viajar daqui para ir para a África fazer evangelização, certo? Nós podemos evangelizar dentro da igreja, porque tem pessoas que vêm na igreja e não são evangelizadas. Existem muitas pessoas que não sabem porque vêm na igreja. Elas não podem continuar vir na igreja sem saber por quê. Isso é nosso trabalho. E nós precisamos ser curados. Existem muitas pessoas vivendo dentro do medo, dentro da aflição, mas nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo, nós temos a bênção do trono. Que você possa orar profundamente sobre isso e agradecer a Deus por todas essas bênçãos. Não tem mais maldição. Com certeza a resposta vem. Então, por isso nós nos alegramos e agradecemos. Então, sempre esteja alegre, sempre esteja agradecido. Ore sem cessar. Essa é a nossa vida de fé. Então, nós vamos ser curados e vamos receber a resposta. Não existe nenhuma outra igreja a não ser a nossa, nesse momento, que está conseguindo se reunir, mesmo dentro dessa pandemia. E isso tem acontecido porque vocês, nós, irmãos, temos recebido bênção de Deus. Hoje, de manhã cedo, antes de vir para a igreja, eu orei para Deus que eu seja uma pessoa que renuncie a minha vida por Cristo. E me enchi de alegria. Eu fui enchido de alegria pelo Espírito Santo. Porque é claro que se eu venho com a minha força, bravo, não tem como fluir o Espírito. Mas nós temos que entregar, nós temos que nos renunciar. Eu sei que eu sou insuficiente, mas eu sei que em Cristo eu sou invencível. Eu sou aquela pessoa que vai fazer o evangelismo. Deus, derrama sobre mim o Espírito Santo. Deus, derrama sobre mim saúde. Deus, derrama sobre mim poder, força. Por que será que Ele não nos dá isso? Meus irmãos, você é invencível. Satanás não vence você. Que você possa usufruir dessa palavra nessa semana. Você é o protagonista invencível. Deus, obrigado. Deus, obrigado porque o Senhor nos revelou que nós somos os protagonistas invencíveis. Nós te agradecemos, Deus. Que nós possamos, Senhor, nos renunciar à nossa vida a Ti, Cristo. Que nós possamos, Senhor, alcançar as nações. Senhor, e para isso o Senhor possa derramar o Espírito Santo sobre nós. Que dentro de nós possa ter sempre alegria, Senhor, e gratidão.
Deus, nesse momento, que o Senhor possa curar toda a nossa fraqueza, que nós possamos ser fortalecidos. Em nome de Jesus Cristo, amém.